E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje nós vamos dar sequência na aula que nós iniciamos, né? Comentamos aqui sobre o caráter ácido na química orgânica. E aí eu já deixo para vocês aqui, né, para nós observarmos três ácidos em questão. Três ácidos carboxílicos. O primeiro, o fórmico. O segundo, acético. E o terceiro, o propanóico. Lembrando que o primeiro é o metanóico, o segundo etanóico e o terceiro propanóico. O que nós temos de diferença entre um e outro é exatamente a quantidade de carbonos, ou seja, 1, 2, 3. E veja também, pessoal, que os ácidos que eu citei aqui agora apresentam valores de Ka diferentes. O primeiro, que é o ácido fórmico, apresenta Ka 1,77 10 a menos 4. O segundo, que é o ácido acético, apresenta 1,76 10 a menos 5. E o meu terceiro, que é o ácido propanóico, apresenta Ka de 1,34 10 a menos 5. E aí, pessoal, nós temos aí os valores também de pKa, onde observamos 3,75 para o primeiro, 4,75 para o segundo e 4,87 para o terceiro. Veja, pessoal, que quem tem o menor valor de pKa é o ácido fórmico. Portanto, nessa série, ele é o ácido mais forte. Veja que conforme eu vou diminuindo o tamanho da cadeia, eu aumento a força deste ácido. Bem, pessoal, por que isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, porque essa cadeia ela acaba empurrando os elétrons para onde? Empurrando os elétrons para a carboxila. Então, ó, nós temos aqui, né, o que classifica a função, ok? O que nós vamos observar aqui? Ó? Veja só, pessoal, aqui nós temos, ó, o grupo carboxila, né? O grupo carboxila está aqui. Então, o que acontece? Conforme aumenta a cadeia, né, ela começa então a empurrar os elétrons para este grupo aqui, ou seja, ele está empurrando diretamente para onde? Para a direita, de onde eu coloco a seta aqui para vocês agora. Esse processo, pessoal, provoca um aumento de uma densidade chamada de densidade eletrônica e, consequentemente, o que ele dificulta? Ele dificulta a saída de quem? A saída de H+. Então, se eu pegar, por exemplo, uma série 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, o que apresenta 6 átomos de carbono é o que tem o caráter ácido mais fraco. Esse efeito, pessoal, é chamado de efeito indutivo positivo ou simplesmente efeito elétron doador, ok? Mas ó, acompanhe aqui agora comigo do outro lado. Vamos pegar essa outra série aqui. Então veja, por exemplo, ó, aqui eu tenho um ácido acético, aqui eu tenho um ácido propanóico, aqui eu tenho um ácido acético. Então vou parar com esses dois aqui, ó. Veja que eu diminuí a cadeia, o pKa diminuiu. Portanto, agora, ó, veja que a força maior está conforme eu diminuo a cadeia. Mas se você pegar esses três grupos aqui, veja que eu tenho exatamente, ó, veja que eu tenho exatamente um carbono, um carbono, um carbono, mais um carbono aqui, um carbono e um carbono aqui. E veja que o pKa continua caindo. Se o pKa continua caindo, veja que todo esse Ka continua aumentando. Então veja, pessoal, que a força nessa série que aqui eu observo, ela começa a aumentar, mas a quantidade de carbonos ela é a mesma. Nesse caso, pessoal, aqui eu tenho um outro fator observado. Eu apresento um grupo retirador. Quem que é esse grupo retirador? Aqui vai ser esse cloro. Então aqui eu tenho um cloro, aqui eu tenho 2 cloros e aqui eu tenho 3 cloros. O que observa-se então, pessoal, é que agora aqui no primeiro eu tinha um efeito, ó, no primeiro exemplo eu tinha um efeito, né, ó, empurrando os elétrons para a carboxila. No segundo eu tinha um efeito empurrando os elétrons para a carboxila. Veja que do primeiro para o segundo eu
tive um aumento do caráter ácido, o que facilitaria a saída do H+. Aqui no caso, pessoal, veja que agora eu tenho uma situação onde observa-se o efeito contrário, né? Observa-se agora o efeito contrário. Eu passo agora a deslocar, né, esses elétrons no sentido de quem? No sentido do grupo retirador. Consequentemente, o ácido torna-se mais forte ainda, porque agora nesses três aqui você consegue retirar o H+ com maior facilidade. Então veja, por exemplo, ó, se nós pegarmos aqui, ó, o último exemplo ali citado, ó, esse elétron aqui, né, ele passa agora a ter um caminho inverso do efeito indutivo positivo, porque ele desloca-se para onde? Desloca-se para o grupo retirador. Ah, mas quem é o grupo retirador? O grupo retirador é o cloro. Esse efeito, pessoal, é chamado de efeito elétron receptor, simplesmente efeito indutivo negativo. Ok? Então vamos lá então, pessoal. Efeito indutivo positivo. O que acontece? Aumenta a cadeia, diminui o caráter ácido. O que acontece no efeito indutivo negativo? Não é exatamente o tamanho da cadeia que irá definir, mas sim a presença de grupos retiradores de elétrons. Estes é o que vão definir se este cara tem um potencial ácido mais forte ou ácido mais fraco. Ok, pessoal? Então aguardo vocês, se inscreva-se no canal, siga no Facebook e toda semana estamos postando aqui novidades aí dentro da área de Química e Biologia. Então aguardo vocês até a nossa próxima aula.